Boa noite. Mais uma live. Primeiro, gostaria de falar que eu fiquei muito feliz com o retorno da última live, né? Vocês gostaram bastante e eu vi que é uma forma boa de conversar com vocês e a gente poder passar informações relevantes, né? Então, eu estruturei essa live para nós falarmos de temas importantes, que são limpeza espiritual, ritual de prosperidade, o que impede uma magia de dar certo ou não, como que funciona a questão de destino e magia, né? Destino versus magia, e também respondendo algumas dúvidas de vocês, tá? Por que eu quis começar falando sobre limpeza espiritual? Quando a gente pensa em rituais para limpeza espiritual, nós temos que pensar que a limpeza espiritual, ela sempre vai entrar onde nós deixamos de existir. Ou seja, onde nós não conseguimos agir dentro de uma situação. Se vocês estiverem me escutando certinho, me avisem, por favor. Então, em todos os momentos que nós não conseguimos nos cuidar da nossa energia, ou não conseguimos nos proteger, ou temos atitudes que abrem brechas para questões espirituais, isso cria um campo onde você acaba por deixar com que vibrações nos dominem. Então, a inconsciência, ela gera a entrada de energias. Ou o próprio acúmulo. É como se você cria um vácuo onde há um pertencimento para isso. Então, limpeza espiritual, ela é para lidar com a nossa inconsciência. Para isso que a gente precisa fazer limpeza espiritual. Ou seja, se você fosse uma pessoa vivendo integralmente a sua missão, e não errando, e estando totalmente equilibrado, e fazendo as suas práticas, e etc, 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 você não precisaria de uma limpeza espiritual. Quem precisa de limpeza espiritual? Todos nós, porque nós somos passíveis de desequilíbrios. E a limpeza, ela atua nesse ponto. Então, limpeza espiritual não é só para tirar, a gente vai falar disso, né, sobre desmanchar feitiços, trabalhos mandados, nós vamos falar sobre isso. Mas, principalmente, quanto mais desconectado você estiver da sua missão, ou quanto mais desconectado você estiver de si mesmo, mais você vai precisar de limpeza espiritual. Sempre. Sempre. Por quê? Pensem sempre num sentido de integridade de energia, como se você tem um círculo ao seu redor. Quando você vive um conflito pessoal, quando você era para dizer não para uma pessoa, mas você tem muita dificuldade em dizer não, quando você vive ou conviveu com pessoas que não têm a ver com você, isso vai criando um problema nesse círculo que está ao seu redor. Fica ali um vácuo, fica um probleminha, fica um bloqueio. Quando você vai passando outras situações semelhantes, isso vai criando acúmulos. Acúmulo. Então, isso é uma maneira de vocês entenderem a limpeza espiritual. E aí que ela entra. A limpeza espiritual, ela pode ocorrer de inúmeras formas. Você pode, por exemplo, através de meditação, você pode fazer uma limpeza espiritual. Através da contemplação, é uma forma de você fazer uma limpeza espiritual. Através de práticas espirituais, religiosas, é uma maneira. Não são as únicas maneiras. Por quê? Quando você dá uns 5 minutos dentro de você, também acontece uma limpeza espiritual. Sabe quando você um dia chega e fala, chega, deu, isso aqui eu não tolero mais na minha vida. Sabe quando você entra nesse estado de revolta, onde você decreta que isso não vai mais acontecer, chega. Então,
Quando você faz essa mudança interior, isso também cria um movimento de repulsão na sua aura. E também é uma limpeza espiritual. Só que muitas vezes a gente está tão sobrecarregado, tão carregado, ou estamos tão tristes, desanimados, que nós não conseguimos chegar nesse estado emocional que faz essa limpeza. Então você vai tolerando, você vai se acostumando, você vai achando que a sua vida ela é isso, que tá ruim, que não tá legal, você vai se acostumando. Você vai se acostumando a viver uma relação infeliz, você vai se acostumando a não progredir profissionalmente, você vai se acostumando a isso. E quanto mais você se acostuma, mais energia vai acumulando. E mais difícil se torna você tomar consciência de escolhas diferentes que você pode fazer para sua vida. Então, nesse estágio é onde nós entramos com os rituais. Ritual, ele é uma maneira de você, através de atos exteriores, conseguir criar um estado interior para mudar as suas coisas. Então, quando a gente fala de magia cerimonial, alta magia cerimonial, você está utilizando instrumentos que eles conferem a você um estado mental, ou ao magista, um estado mental, emocional e espiritual, para que você desloque uma energia profundamente e essa energia ela entre em um processamento interior que vai refletir no exterior. Por isso que uma boa limpeza espiritual, quando você faz um bom ritual de limpeza espiritual, ele não vai só tirar energias negativas, porque aquelas energias negativas estão ali por alguma questão. Seja porque foram enviadas, sejam porque foram atraídas, sejam porque foram acumuladas ou porque foram geradas. Mas elas estão ali por alguma razão. Tá? Elas estão ali. Quando você faz um ritual muito poderoso de limpeza espiritual, esse ritual ele também vai atuar na raiz de onde você pegou essa carga, ou na raiz de onde você criou esse desequilíbrio. Entende? Ele não vai só lá tirar o encosto. Ah, eu tô com encosto, eu vou rezar um dia, aquele encosto vai embora, ele vai se afastar. No dia seguinte, o encosto volta, porque você vai voltar a ser a pessoa encostável. Entende? Você vai voltar a ser aquela pessoa que aquela energia pode acessar você. Você vai voltar a ser aquela pessoa. Por isso que tem casos que a gente tem que fazer muitas limpezas, porque a pessoa está sobre muitas camadas já, não é só feitiço. Ela às vezes teve um feitiço, teve um encosto e teve um problema emocional, um problema psicológico, ela perdeu as coisas, ou seja, foram sucessões de situações que colocaram ela num estado de inconsciência ou de desconexão. Então, um único ritual é como se ele vai tirar uma camada de limpeza. Aí, próximo ritual, vai tirar outra camada. Vai tirar outra camada. Mas os rituais, eles vão atuando nessa origem e vão repercutindo. Pensem como cascas. Então, os rituais de limpeza, eles vão trabalhando em camadas. Eles vão trabalhando em cascas, vamos dizer assim. E volto a falar, a parte cerimonial de um ritual de magia, ela serve justamente para que aquele estado interior que eu não estou conseguindo atingir, eu consiga atingir através de um estímulo. E aí esse estímulo, ele pode ser através de forças como daimons, anjos, entidades, entre qualquer coisa. Então, nós temos níveis de limpeza. Quando você faz um banho de limpeza, que você compra ali na loja de Umbanda, eu fui ali na loja de Umbanda e comprei meu banho de 7 ervas. Esse banho de 7 ervas, ele é um desodorante da sua aura. Ele é um desodorante. É uma limpeza inicial. Então, é como se você tá ali desequilibrado, você vai jogar aquela erva
você vai sentir aquele alívio, você vai falar, nossa, ufa, tô mais leve. Aí você vai falar, nossa, mas por que minha vida não andou depois do banho de limpeza? Porque você voltou a ficar sujo. O banho de limpeza não vai mexer nisso. Entende? É diferente de a gente pegar uma pessoa que tem, uma criança, sei lá, alguém que tem 15 anos de idade e fazer um banho de erva. Não existe tanta carga, não tem tanta sujeira ao redor. Então você faz ali o banho, faz milagres na vida daquela pessoa, daquela criança, daquela situação. É diferente de você que vive com situações ao seu redor. Então o banho ele vai te harmonizar, vai passar um período, você volta a ser quem você era. Você volta a ser. Aí depois nós temos, além dos banhos, você tem banhos que eles são preparados. Aí é um pouquinho diferente. O banho, quando você compra e ferve ali e joga no corpo, ele ajuda. Ele já ajuda você. Mas ele é muito sutil ainda. Quando você pega um banho e você faz rituais em cima daquelas ervas, você faz orações, você macera aquela erva fresca, você acende uma vela, você se concentra, você já coloca mais intenção, esse banho ele deixa de ser um banho comum, um banho de erva, um banho fitoterápico, e ele começa a se transformar em uma poção ou em um banho ritualístico. Que os banhos ritualísticos eles estão presentes em inúmeras culturas. Então, existem algumas práticas que se faz no Oriente, por exemplo, que antes de você rezar, você precisa se lavar. No candomblé, você tem uma série de banhos ritualísticos. É diferente de banho de erva normal. Banho ritualístico, ele envolve um ritual ao se fazer esse banho. Isso já cria uma potência energética maior. Aquele banho rezado, aquela poção, né, na magia mais europeia, a gente chamaria de poção. Aquilo começa a ter uma densidade espiritual mais forte. Tem um axé mais forte, tem um prana mais forte. Então, um banho normal de erva, ou como a minha tia está colocando aqui, o banho de sal grosso, ele ajuda. Mas ele ainda é muito superficial para a maioria das pessoas. Ele são coisas para você fazer para manutenção, para você ir se mantendo no dia a dia. Agora, o próximo nível são os banhos que eles já têm intenção, eles têm preparo, eles têm o dia certo para fazer, as orações, os rituais, enfim. Ele já tem mais força. Esse tipo de banho ele já consegue começar a criar modificações onde você muda o seu padrão vibratório de maneira mais consistente. Então, a gente tem limpezas que elas podem ser feitas também com defumações, mas é a mesma coisa. Você acender na sua casa sem uma intenção, sem um ritual, vai limpar, vai ajudar, mas depois volta. É diferente de você estar fazendo uma evocação e chamando entidades, e aí você acende a defumação e aí você faz a defumação. Aí vai ser consistente. Além disso, né, defumações, banhos, você tem o que no candomblé a gente chamaria de ebós. Ebós, eles são limpezas ou eles são maneiras de você remediar uma situação. Um bom ebó, ele vai ser feito por um bom pai de santo. Não é só o material. Não é só, um ebó fantástico, ele teve 30 coisas, 40 coisas. Não. É pela força do magista, do pai de santo que estiver fazendo. Então, se ele for porreta, ele consegue te limpar com uma vela. Se ele, né, ou mais elementos. Se ele já for mais... não tiver tanta habilidade, ele vai precisar de mais coisa, ou enfim. Então, vocês também precisam entender isso. Então, nós temos os ebós, ou os sacudimentos, ou as limpezas. Acima disso, nós temos os rituais cerimoniais de limpeza. E aqui é onde a gente começa a falar sobre limpar realmente a energia de uma pessoa, resetar a energia de uma pessoa. É através de rituais de limpeza profundos. Não é só o seu banho de erva, ou só a vela que você acende correndo de 7 dias achando que você está criando um grande campo de proteção. Não é.
São rituais, são questões mais profundas que o magista, ele precisa também, às vezes, saber aonde ele vai ter que mexer em você. Sabe, às vezes você tá com situações espirituais muito profundas, então ele vai ter que saber por onde começar a organizar essas cargas que você entrou. E principalmente, essa limpeza, essas limpezas mais fortes, ou os rituais de limpezas mais fortes, eles precisam também vir acompanhados de mudanças pessoais, porque senão vai passar alguns meses, você volta para aquela situação. Você volta. A diferença é que o ritual você tem mais chance de não voltar, tá? Você tem essa diferença. E acima disso, acima dos rituais de limpeza, você tem o que nós chamamos na magia de banimentos ou exorcismos. Que nisso você está fazendo uma expulsão de uma energia. Esse ano, por exemplo, eu só precisei fazer um banimento. Claro, na magia, nos rituais, nós fazemos banimentos constantemente. Mas eu digo assim, foi um ritual específico só de banimento, profundo, um exorcismo, vamos dizer assim. Eu só fiz esse ano só um. Que era uma pessoa que estava acompanhada de um desencarnado há muito tempo. Muito tempo, né? Ela veio numa consulta. Antes dela falar, eu falei, você tem fulano que te acompanha, ele tá aí, ele não deixa você conseguir ficar em paz com seu marido, enfim. E aí a gente fez, para ela eu precisei fazer um ritual de banimento, porque aquela entidade não queria ir de jeito nenhum embora. Aí eu bani ela. Banir é arrancar mesmo. Arranca e vai. As outras entidades arrancam e tiram. Então por que eu tô falando isso pra vocês? Pra vocês pararem de ser enganados. Tem que parar de ser enganado. Primeiro tem que entender que limpeza espiritual, ela requer... entende? A limpeza espiritual, ela não é algo que você vai fazer à torta direita. Você tem que fazer com uma indicação. Você tem que realmente ver se é necessário essa intensidade. Só que muitas vezes a gente não consegue coisas na nossa vida por carga. Às vezes você tem uma zica ao seu redor tão grande, ou você tem enfim, hábitos, comportamentos, pessoas. Às vezes você entrou muito no buraco, demais, entendeu? Você se afundou demais na sua energia. Então a gente vai ter que atuar com um ritual para começar a sutilizar você. Só que o ritual ele não vai atuar só na hora e não é... Magia não é pirim plim plim. Entendeu? Magia não é pirim plim plim. Putz, eu fui lá, fiz o pedido e no dia seguinte aconteceu. Se aconteceu é porque aquela probabilidade já estava perto de acontecer. Mas rituais fortes, eles vão... Principalmente de limpeza. Ritual de limpeza forte, ele vai fazer você mudar amizades. Se você tiver amizades que não são boas para você. Ele vai fazer você mudar pensamentos, mudar hábitos. Vai fazer isso. Porque não tem como você se manter equilibrado se você tiver pessoas, situações, conexões que você fez estando carregado. Um fato interessante, né? A firmeza do seu tranca-ruas, que foi um tema que a gente falou bastante na aula passada, na aula, ó, mania de dar aula, na live passada, muitas pessoas me mandaram nossa, a partir do dia que você fez a firmeza do seu tranca-rua pra mim, eu descobri 4, 5, 6 amizades que eram negativas pra mim. Eu descobri que a minha melhor amiga, na verdade, era minha inimiga, né? Eu descobri que fulano tá me enganando. Isso eu recebi um monte de gente falando. Por quê? Porque quando começa essa energia lá do seu tranca-rua a começar a limpar vocês, a proteger, e ainda o ritual a firmeza do seu tranca-rua, ela não é ainda no nível de ritual de limpeza. Ela é muito mais um campo de atuação. É como se a gente todo dia tá limpando um pouquinho, né? Aí já começou a tirar a gente. Porque é isso. Limpeza é isso. Limpeza. Você vai ter que tirar lixo. Tem que tirar lixo. Vai ter que sair. Senão você não vai ter efeito. Você não vai ter resultado. De nada.
E antes, quando você... a gente, né, vai falar sobre quando a gente não consegue coisas assim, rituais, o que pode ser. Mas um dos pontos é que às vezes você está muito carregado. Está muito negativo. E aí você tem que fazer uma limpeza. Seja... Enfim, não tô falando que tem que fazer comigo. Você tem que fazer com alguém sério que olhe o seu caso. Por quê? Magia não é receita de bolo. Aí vocês me mandam assim: Vi, qual que é o banho que eu tenho que tomar para limpar a minha energia? Eu não sei seu caso, entende? É como se você está perguntando para um médico, você manda assim: eu tô com dor de cabeça. Qual que é o melhor remédio para mim? Eu não sei. É claro que quando eu posto para vocês ali no Instagram, banhos de limpeza, coisas nesse sentido, eu tô colocando coisas que todo mundo pode fazer que não vai ter problema. Mas isso, de novo, é desodorante. Não vai resolver sua vida. Entendeu? Não vai resolver sua vida. Porque uma magia mesmo, de limpeza, um banho poderoso, com sagrado, feito com as ervas certas, com as coisas certas, é isso que vai começar a criar modificações na sua vida. Ou a afastar problemas definitivamente. Então, comecem a ter essa... Sabe? Comecem a ter essa autorresponsabilidade. Putz, eu tô sem condições nenhuma de me tratar com alguém, de estudar, de fazer qualquer coisa. Vai fazendo os banhos de limpeza toda semana, cada 2 dias, vai fazendo. Isso vai criando, você vai afastando. Você vai afastando, e aí às vezes se torna mais fácil de você conseguir encontrar uma solução. Mas é isso, e não entendam isso, dependendo do estado que você está, vai demorar para você se levantar. Vai demorar. Com a magia vai demorar menos. Com a magia vai demorar menos. Não é que não vai demorar menos. Essa é a diferença. Agora, de todos os rituais que existem, a limpeza espiritual geralmente é que você sente efeito mais rápido. É muito interessante. Então, de pessoas que, por exemplo, não dormiam há 2 anos, aí você faz a limpeza espiritual, a pessoa dorme a partir dali bem, né? Então, os efeitos da limpeza espiritual, eles começam a ser percebidos praticamente instantaneamente após um ritual de limpeza, ou a pessoa ela começa a se sentir diferente. Por quê? Porque aquela carga superficial, ela sai, isso dá um alívio. Mas a grande limpeza acontece com as outras coisas que vão saindo da sua vida. Aí sim, essa é a grande limpeza. E agora, e também, se você é um magista, se você é uma pessoa que lida com muitas pessoas, se você é um político, se você é um famoso, se você, enfim, quanto mais poder você tem, mais atacado você pode ser, seja espiritualmente ou outras pessoas mesmo, né? Você vai estar mais sendo... Você é um alvo de mais pessoas. Então, as maiores magias pesadas, gente, pesada, que eu peguei para limpar, foi magia que era meus clientes políticos. Eles tinham grandes magias realmente, sabe, que para desmanchar foi uma coisa para desmanchar. Entende? Assim, são... Por quê? Porque você está dentro de um tema que é política, onde as pessoas competem muito. As pessoas ali têm muito acesso à grana e elas podem também buscar outras pessoas que tenham conhecimentos espirituais, pagar ali e o outro vai lá e manda um trabalho, manda um feitiço, manda um ataque para você. E quero falar uma coisa. Hoje essa live eu tô me segurando, mas eu vou começar a soltar para vocês umas coisas. Ser bonzinho, vou soltar, ó. Ser bonzinho não te protege espiritualmente. Então, vira e mexe, às vezes chega a pessoa e fala assim: ai, eu só fiz bondade, eu ajudo todo mundo, porque Deus não me protegeu desta magia que foi feita, porque Deus não me protegeu desse ataque que fulano me mandou, por que eu estou sob a atuação desse feitiço que pegou em mim? Porque você não estava protegido. Não tem a ver com Deus. Saiam do pensamento de que
ser bonzinho vai te proteger das coisas. Se você vai por um tiroteio sem um colete, alguma bala vai te pegar. Essa história que vão falando pra vocês, se você for bonzinho, honesto e justo, você vai estar protegido espiritualmente. Isso é uma maneira de deixar os outros vulneráveis. Vulneráveis. Quem mais recebe carga é quem é bonzinho. Quem mais é bondoso e não consegue lidar bem com o seu próprio ego é quem mais vai ser atacado espiritualmente, ou quem mais vai receber esses ataques espirituais. Por quê? Porque quando você fica nesse pensamento de que se eu agir corretamente na minha vida, as coisas elas vão fluir, você não vai tomar cuidado com a sua vida. Eu que atendo diariamente, eu pego muitas pessoas que elas foram manipuladas por narcisistas. Atendo os narcisistas também. Tá? Narcisista, marca em consultas comigo, não tem problema. Mas eu atendo quem cai na mão de um narcisista. Um exemplo. Quem cai na mão de um narcisista, geralmente é alguém bom. Não é alguém que é mais esperto no sentido de ser um pouco mais malicioso. Por quê? Porque aquele narcisista, ou aquela pessoa, um psicopata, um sociopata, o que quer que seja, ele vê ali uma presa fácil. Ele vê uma presa fácil. Se você não tem proteção espiritual, se você não cuida da sua espiritualidade, a espiritualidade e as energias, elas são uma das maneiras da gente se manter íntegro, da nossa energia, não de comportamento. É uma das maneiras de você se manter forte. Qual a outra maneira? Comportamentos, ações, posturas. Se você tem uma postura interior mais decidida, isso vai deixar você mais forte espiritualmente. Se você é saco de pancada internamente, a sua aura, o seu campo espiritual vai ser saco de pancada. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Não fiquem achando, Deus está vendo, fulano fez mal para mim, mas Deus está vendo. Lá na Bíblia, na educação cristã, não se fala que Deus é onisciente. Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Então, entende? Deus sabe do que está acontecendo com você e partindo desse princípio, tá? Porque eu tenho outras visões sobre isso. Mas partindo desse discurso, se você vai entende? Se você vai e fica em cima disso, fulano me fez mal, mas eu não vou reagir, eu não vou atrás de me proteger, eu não vou atrás de justiça, porque o universo vai equilibrar isso. Tá. Fica nessa. Espera aí. Espera sentado. O que vai funcionar, na minha perspectiva, mas aqui eu tô para trazer reflexões para vocês, é você cuidar de você. É você cuidar da sua energia, cuidar da sua família, cuidar dos seus interesses, se proteger dentro do que você sabe fazer, ou buscar pessoas ou conhecimentos para você se proteger mais espiritualmente. É assim. Não é que existe uma balança que vai ficar se corrigindo. Não acredito nisso. E às vezes essa correção que a gente espera, ela é muito vista através da nossa parcialidade. Quando alguém apronta com você, quando alguém pisa na bola com você, você fala, nossa, o outro foi injusto comigo, mas em 50%, 60% das vezes nós demos também brecha para aquilo acontecer. Um homem que ele te trai, um exemplo, um homem que ele te trai, ele te deu pequenos sinais antes. Não é que o que ele fez, você não está eximindo ele do que ele fez.
Agora eu tô falando da sua vida, entende? Ser boa não fez você não ser traída. Se você fosse mais esperta, você já ia falar, meu, sai fora, essa pessoa vai me fazer mal, eu vou cair fora, eu vou me proteger. Então, quando a gente pensa em limpeza espiritual num sentido magístico, nós estamos entendendo que nós abrimos brechas, que energias entraram nessas brechas, e a gente quer fazer uma expulsão dessas brechas. A gente quer tirar isso. A gente quer tirar isso. É como se entrou um invasor em casa, e a limpeza espiritual é para tirar esse invasor. Mas eu sei quem entrou. Entende? Eu sei quem entrou. Se entrou, eu vou agir em cima disso. E a magia, muitas vezes, é a única opção para você tirar algo que entrou na sua vida. Ou um mal que entrou. Muitas vezes, quem te fez mal já morreu, já tá em outra, já tá fazendo outra coisa. A coisa já foi. O tempo já levou. Só que aquela coisa fica. Aquele mal ficou. Aí entra a limpeza espiritual. Entende? Só que o que você tem que pensar? Às vezes, você teve um invasor por 2 anos na sua casa. Sem você perceber. Você teve 2 anos um invasor na sua casa. Você foi se habituando com aquele invasor. Vamos supor que esse invasor, sem você perceber, ele tomou conta de um quarto da sua casa e você parou de usar aquele quarto. Você mudou os seus comportamentos por conta daquele invasor. Você fez escolhas erradas ou escolhas que mantenham esse invasor escondido lá no quarto. Porque você está inconsciente. Você está inconsciente. Tudo isso é inconsciência. Tudo isso é nossa inconsciência. Você está inconsciente. Aí você faz uma limpeza espiritual. Quero fazer uma limpeza com você. Aí eu estudo o seu caso. Falo, nossa, para você, pra gente começar a organizar suas coisas, a gente tem que trabalhar, um exemplo, com um daimon, que é o daimon que ele afasta inimigos. Ah, tá bom. Aí a pessoa fala, tá bom. Aí eu faço a cerimônia. Esse invasor que estava no quarto, ele vai sair. Só que todo esse tempo que ele ficou na sua vida, você fez inúmeras escolhas. Você fez amizades, que elas sabiam que tinha alguém no quarto e não te contava. Você colocou a sua casa de uma maneira que não incomodasse aquele invasor. Você fez inúmeras coisas, porque você estava sob uma influência espiritual. Você estava sendo influenciado espiritualmente. Aí a gente vai lá e tira isso. Tudo aquilo que você, influenciado, foi fazendo, mas que te faz mal, mas você não percebe que te faz mal, quando você faz a limpeza ela vai começar a repercutir nessa trajetória, nesse desvio que você fez enquanto você estava com aquela energia. Aí a gente faz a limpeza. Faz lá com o daimon. Pá, aí faz as fumaças que vocês têm medo de ver quando eu mando foto, né? Eu mando assim pro cliente às vezes, né? Formou umas coisas meio feias na sua fumaça. Formou umas caveiras, uns símbolos, umas coisas. Não, tudo bem, eu não tenho medo. Aí eu mando, meu Deus, eu não vou conseguir dormir. Eu falei, caramba, você não queria ver? Enfim. Aí a gente faz a limpeza. Passa 2 dias, 3 dias, 4 dias, você quebra o pau com a sua melhor amiga. Você quebra o pau com ela. Você fala, Vitor, acho que a limpeza deu errado. Eu quebrei o pau com a minha melhor amiga. Por quê, amor? Porque a sua amiga não é a sua melhor amiga. E aí você vem reclamar. Caramba, deixa aí, deixa sair, deixa mudar. Deixa. Entende? Deixa a magia atuar. Aí o que você faz? Você se assusta. Você não percebe o sinal daquilo acontecendo na sua vida. Você traz de volta aquela amiga. Passa um tempo. Porque
A magia, ela é sábia, ela vai te dar um jeito de mostrar que aquela pessoa, que aquela situação, que aquele lugar não tinha que estar na sua vida. Aí você quebra a cara 2 vezes pior lá na frente. Você quebra a cara. A magia, ela vai te dar um suporte. Você vai tendo um suporte. Você vai tendo um suporte. Mas, você vai tendo suporte. Mas ela bate mais forte, que é pra você ver. Ah, o fulano eu sei que me rouba, mas eu não quero largar ele. Tá bom, você vai fazer a magia, você vai ver o que tá acontecendo. Se a sua escolha for continuar com aquilo, vai passar, você vai tocar a sua vida. Depois a pessoa apronta 2 vezes pior. A magia não vai deixar você sem caminho. Ela vai te trazer uma solução, mas ela vai bater mais forte. Ah, Vitor, eu não quero que aconteça isso, eu não quero mudança. Então não faça magia de limpeza. Fica aí. É isso, fica aí. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se você entende, tem uma pessoa, que não dá pra falar aqui na live, mas existem casos que se você vai fazer uma limpeza espiritual muito profunda, relacionamentos acabam. Por quê? Porque às vezes você não consegue prosperar por conta do seu marido, da sua esposa. Já pensaram nisso? Aí você faz a limpeza. Mas você não quer que mexa no seu casamento. Ah, então vai limpar, mas logo você vai ter que fazer outra limpeza. Você vai precisar fazer outra. E aquela primeira limpeza que poderia tirar mesmo, mudar as suas coisas, não vai mudar, né? Não vai mudar. Você está disposto a isso? A pessoa às vezes fala, Vi, você estuda, você faz magia pra você pra tudo? Não. Porque tem coisas que eu não quero enfrentar. Então eu não faço magia pra mim e pra tudo. Mas quando eu faço, eu aguento o tranco, entendeu? Eu aguento o tranco. Não dá pra você querer fazer um ritual de cura emocional e você querer continuar com um cara que te machuca. E não querer que aquela magia atue nessa pessoa. Não dá. Ah, Vi, tem como, então, eu fazer uma limpeza, mas sem mexer na minha relação, que eu sei que é ruim? Tem, mas você tem que entender que aí não dá pra esperar muito essa magia, né? Então, esse é o ponto que eu queria falar pra vocês. Então, limpeza espiritual, ela serve pra tirar energias que entraram na nossa vida e que, se você entende que ela entrou por alguma razão, a magia profunda ela vai atuar também nessa razão. Muitas vezes você vai precisar fazer mais de uma magia, porque você às vezes vai estar muito encralacado. Muito. E às vezes a magia, você faz uma magia de limpeza, às vezes ela vai ficar, sabe, 2, 3, 4, 5 meses atuando ainda, te reconstruindo, abrindo portas, trazendo soluções, trazendo questões. Agora, coisas simples de limpeza vocês sempre podem fazer. Os banhos, as defumações mais simples, as meditações. Isso aí é autocuidado, é higienização espiritual. Você está tirando sujeiras do dia a dia. Mas quando a gente fala de ritual mesmo, de limpeza, entendeu? Bater um tambor mesmo de limpeza, fazer uma evocação de limpeza, é esse tipo de conceito que a gente tem que ter. É esse tipo de coisa. E assim, é um tipo de magia que eu adoro fazer, limpeza espiritual. Eu adoro fazer. Eu não gosto de fazer amarração e magia para amor, eu não tenho muita paciência. Mas rituais de limpeza eu adoro fazer. Por quê? Porque ela muda, né? Ela começa a criar mudanças na pessoa, ao redor da pessoa. E principalmente coisas muito estranhas, às vezes, que acontecem, né? Quando a pessoa tá muito carregada, ou tá magiada, ou o que quer que seja, começa a mudar. Aquele caminho que sempre era fechado, sempre era trancado, sempre era difícil, começa a mudar, começa a ter uma opção, começa a ter uma...
Sabe, a pessoa não conseguia encontrar um médico para tratar ela. Ela faz a limpeza, aparece o médico, acerta a coisa. Por quê? Porque você volta a entrar em sincronia com as coisas, entende? Você volta a estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Volta a ter isso na sua vida. Então a limpeza é para isso, tá? Limpeza é para isso. Não tem condições, faz você mesmo, os banhos, as orações, vai mantendo isso. Mas mantenha por longo prazo, entendendo que você não está... Você está mexendo com uma frequência um pouco mais lenta, então não dá para você esperar grandes transformações rápidas, tá? Não dá. Tá ficando muito confuso para vocês ou não? Me falem aí. Expliquem um pouco mais. E aí a gente já entra no próximo tema, que é o que impede uma magia de dar certo. O que impede uma magia? Aí você faz ritual. Você faz o ritual coletivo, seja comigo ou com outras pessoas, ou você faz um ritual individual, ou você mesmo estudou, ou se preparou e aí você vai fazer um ritual de magia mesmo. E aí você fala, nossa, eu não sei porque não consegui tal coisa. Eu não sei porque eu consegui tal coisa. Primeira coisa que faz a gente não conseguir, geralmente, os pedidos. Primeira coisa é pedido mal formulado. Isso a gente falou bastante na nossa primeira live. Pedido mal formulado é você gastar uma magia à toa. O que é pedido mal formulado? Vamos se lembrar. Quando você pede algo que está totalmente distante da sua realidade, então você ganha R$1.000, mas você quer colocar lá no seu pedido para você ganhar 1 milhão. Está distante da sua realidade. Não é impossível, não é, mas está distante. Então, a magia ela tem poucos caminhos para atuar dentro disso. Segundo tipo de pedido que não faz sentido. Quando você pede uma coisa da boca para fora. Ah, eu quero tal coisa. Mas você nem pensou se você quer realmente aquilo. Você nem analisou se você quer aquilo. Terceiro pedido. Terceira coisa que faz com que as magias às vezes não aconteçam para você. Porque você é preguiçoso. Você faz a magia e você não quer fazer a sua parte. Magia, ela é estratégia. Magia é estratégia. Então você tem que ter estratégia no que você está pedindo. Magia, ela vai criar influência, ela vai criar conexão, ela vai criar tudo, mas você tem que ter ação nisso. Senão não vai rolar. Pedidos muito abertos também. Você tá lá fazendo, por exemplo, agora a gente vai ter o ritual de Nitika, né? Aí você quer pedir pra Nitika, você coloca assim, dinheiro. Tá, mas o que você quer com dinheiro? Você quer aumentar suas vendas? Você quer mais clientes? Você quer conseguir convencer melhor os seus clientes? O que você quer com dinheiro? Ah, não, quero dinheiro. Então, esses pedidos que eles são abertos, eles geralmente não vão ser atendidos. Por quê? Porque não tem uma definição. Não tem uma forma para isso. Então pode ser o melhor magista fazendo. Se você tem esse pedido solto, não vai. Entendeu? Ah, Nitika. Aí vocês colocam lá. Aí eu mando recado. Esse pedido não pode, né? Nitika, eu quero ganhar mais. Tá bom. R$1 a mais é ganhar mais. Você foi atendido. Então sempre coloquem, né? Olha, eu quero prosperar e começar a ganhar no mínimo tanto por mês. A partir de... Eu quero ter avanços nos meus clientes, eu quero ter mais clientes. Eu quero que sempre apareçam mais clientes para mim. Porque eu tenho uma boa lábia. E faço uma autoanálise. Por exemplo, por que eu não consigo... Um exemplo, você está fazendo lá um ritual de prosperidade. Aí você tem uma loja. Por que a sua loja não está vendendo? Ah, eu acho que ela não está vendendo porque minha loja não está sendo vista. Então, ao invés de você colocar lá no seu pedido, eu quero, eu quero dinheiro, coloca assim, que atraia, que minha loja
atrai os clientes certos, que as pessoas tenham interesse de vir para minha loja, que elas queiram comprar na minha loja. Percebe como isso é muito mais dinâmico do que simplesmente você jogar um pedido? Então, a magia, ela responde a você. Quando você faz um pedido, né? Dinheiro. É como você lida com isso na sua vida. Se você, hoje eu tô atacado, hein? Se vocês não leem nenhum formulário lá da magia que eu mando pra vocês, eu coloco às vezes assim, escreva 3 pedidos do que você deseja para a sua vida profissional. Aí eu coloco os exemplos pra vocês. Aí vocês me mandam um pedido, tá escrito prosperidade, vocês mandam lá, eu quero que meu ex volte. Não é isso, entende? Mas isso já conta tudo. Isso está contando que você não lê os sinais. Porque se você não lê um formulário de magia que você está pagando, você não vai ler os sinais da sua vida. Se você está num ritual de prosperidade, você está pedindo amor, isso mostra que você está desfocado na sua vida. Então, quanto mais responsabilidade, autorresponsabilidade você tiver com o seu processo e com a sua magia, maior a chance dela ser atendida. Então, esse é a primeira coisa, é isso. Pedido. Faça um pedido inteligente. Magia não é para preguiçoso. Magia, ela serve para aumentar as probabilidades que você tiver de ter algo na sua vida. Não adianta você pedir algo que não exista muita probabilidade. Uma esses dias mandou lá no direct: eu quero ganhar na loto. Eu falei, eu também. Eu também quero. Você quer, eu também quero. Mas percebe? Não é assim. É bobagem. Segunda coisa que faz os pedidos não serem atendidos. Né? Outra coisa que faz os pedidos não serem atendidos. Quando você está com problemas espirituais. Sejam problemas ancestrais, você às vezes tem um desencarnado que está perto de você. Você às vezes tem você está devendo às vezes para alguma entidade. Você desrespeitou alguma egrégora que você pediu ajuda. Isso às vezes faz com que você não obtenha as coisas que você quer. Tá? Ou você tá ali com os seus caminhos fechados, você tá fazendo um ritual de prosperidade, mas você tá com seus caminhos trancados, você tá totalmente desconectado da sua vida. Então, aquele ritual de prosperidade, ele não tem onde passar no seu caminho, nas suas coisas. Aí você vai falar, mas eu não tô fazendo ritual de prosperidade, e aí não tem que limpar tudo. Não é assim que funciona. Entende? Assim, não é assim. Né? Uma coisa universal que vai resolver toda a sua vida. Não é. Então também é uma boa análise, né, para você fazer. Nossa, eu sempre estou fazendo um ritual de prosperidade e tudo. Estou fazendo o pedido certo. Estou me empenhando para isso. Estou me dedicando para isso acontecer. E isso não flui. Às vezes você pode estar com um tipo de bloqueio. Você pode estar com um tipo de obstáculo. E uma outra coisa que faz os rituais não serem atendidos é quando algo é totalmente contra o seu destino. Quando algo é totalmente contra o seu destino, a gente começa a entrar num nível de magia que ela é muito mais perigosa. Então, por exemplo, os rituais individuais que eu faço e os rituais coletivos, em raríssimos casos eu vou fazer algo que não está no seu caminho. Então, essa semana eu recusei 3 ou 4 pessoas que queriam fazer trabalhos de união amorosa. Por quê? Porque eu vi que não tinha caminho nenhum. Nenhum. Eu não ia fazer por fazer, entende? E um dos casos era um caso muito delicado que se eu fizesse seria muito ruim pro caminho da pessoa. Mas nem todo magista ele vai se preocupar com isso. Você pagou, ele vai fazer. Tá? Você pagou, ele vai fazer. Então,
muitas vezes você não tem um pedido atendido porque as entidades ou as deidades ou até as próprias travas ritualísticas que o magista tiver colocado no ritual são travas para impedir que você tenha algo que te faça mal. Vou repetir para vocês. Muitas vezes o seu pedido ele não acontece porque você está tendo uma proteção. Quanto mais protegido você for na sua vida, seja por entidades, por espíritos, por rituais, por o que quer que seja, às vezes se torna um pouco mais difícil você querer fazer coisas contra o seu caminho de vida. Então eu já tive pedidos meus que eu fiz. Eu já tive pedidos que eu fiz pra mim, que eram coisas que não iam me fazer bem. Mas eu, na minha loucura, achei que ia fazer bem. Eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Só que existe uma proteção. Nos rituais que eu faço, nas coisas que eu faço, existe uma proteção. Eu só obtive o que eu queria quando aquela coisa não ia me fazer mais mal. Passaram um ano e quase 2 anos que eu fiz um pedido. Eu só consegui o que eu queria quando aquela coisa não me fez mais mal. Se eu tivesse chegado em outro momento, se eu tivesse chegado rápido, quando eu tinha pedido, aquilo me faria mal. Só que existem linhas de magia que nós podemos ir, que nós vamos contra isso. Tem magias, por exemplo, imagina assim, ó. Você tem o seu guia espiritual, você tem a sua Maria Padilha que te protege, certo? Aí você acende vela para ela, faz as oferendas para ela, você faz... Aquela energia tá muito forte na sua vida, a energia da Maria Padilha. Aí você resolve querer um cara e fazer uma magia para um cara que essa Padilha, te protegendo, sabe que esse cara vai te fazer mal. Mas às vezes você quer aquele cara porque você quer aquele cara. Aí chega a Padilha e fala, olha, você vai perder dinheiro, você vai ficar doente, você vai ficar maluco, você recebe todos os alertas. Aí você, na sua teimosia, fala, mas eu quero mesmo assim. Eu quero mesmo assim. Tá bom. Pro magista conseguir fazer aquele cara voltar, tô dando um exemplo, tá? Pra fazer aquele cara voltar, às vezes ele vai ter que diminuir a sua proteção. Porque às vezes a sua proteção não tá deixando uma magia funcionar. Entende? Às vezes o magista, que é um tipo de coisa que eu não vou fazer, entende? Com o cliente. Eu não vou afastar a entidade dele, que tá protegendo ele, para trazer algo de ruim pra vida dele e algo que vai trazer consequência. Não vou. Mas existe caminhos para isso. Então pensa assim, quando você tem uma espiritualidade... O Gasparetto, ele chamava os mentores de espiritualidade amiga. Quando você tem uma espiritualidade amiga, às vezes eles podem ser uma razão de estar impedindo alguns rituais seus. E quando você está mais protegido, fica mais difícil de você fazer e ser atendido em cagadas que você quer para sua vida. Porque tem ali uma coisa. E quando acontece, às vezes, de você pedir uma coisa que não vai te fazer bem, aquela coisa acontece, mesmo você tendo uma proteção alta, vem uma lição muito rápido daquilo. Você fala, nossa, eu pedi isso, aconteceu, mas realmente não era bom para mim. Então, ainda assim, é um aprendizado. Mas existe magia que sim. Existem magias que você vai ter que afastar proteções, você vai ter que diminuir o contato da pessoa com a própria espiritualidade para ela obter um desejo que ela quer, que é um desejo que vai fazer mal. É um desejo que vai fazer mal. E então, quando você... E aí tem uma coisa, né? Assim, por muito tempo eu lutei até para trazer alguns conteúdos de magias em público, assim, porque
a magia, ela traz um senso de poder muito forte, né? A magia, ela faz com que você acredite no sobrenatural. Quando você pede uma coisa num ritual, e aquele ritual começa a surtir coisas na sua vida, te dá aquela sensação assim de eureka. Encontrei a solução dos meus problemas. Né? E aí a gente quer pedir tudo. Você quer pedir tudo. Você quer pedir o seu Jurandir de volta. Você quer pedir o seu salário que aumente. Você quer pedir que você fique linda, que você fique gostosa. Você quer pedir saúde. Você quer pedir lá. Você quer pedir, 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 pedir. Só que a magia, ela vai criar mudanças. Entende? E aí começa a entrar nesse ponto onde quando você recebe um não, da magia, é difícil para você lidar. Você fala, mas eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Mas nem tudo é fast food e nem tudo, dependendo da linha que você trabalha, você vai ser atendido. Porque às vezes você tem uma ignorância tão grande sobre o seu caminho, mas o seu guia, o seu Deus lá que você está invocando, quem você estiver chamando, às vezes ele está vendo que aquilo não vai te fazer bem e ele não te dá o seu pedido. Ou te dá, como foi comigo, eu obtive, não teve até hoje nenhuma magia que eu fiz para mim mesmo que eu não tive resposta. Todas eu tive respostas. Mesmo respostas negativas, mas todas eu tive respostas. Mas não teve nenhum, essa que foi 1 ano, quase 2 anos para acontecer. Quando aconteceu, eu falei, nossa, isso agora não me abala. Se tivesse acontecido na época que eu queria que tivesse acontecido, eu teria me estragado com isso. Então, magia inteligente, magia segura, se você coloca isso. Senão ela pode também te acelerar para um buraco. Por um ego, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E o último ponto, que às vezes o seu pedido não vai ser... Aliás, tem mais 2. Por que um outro ponto, seu pedido não vai ser atendido? Às vezes, a egrégora que você está pedindo, ela não vai com a sua cara. Entende? Tem egrégora que ela não vai te atender. Tem espírito que ele não vai atender você. Não acha que porque você faz um ritual, a entidade vai aceitar. Tem entidade que não aceita. Vou contar uma coisa pra vocês. Minha mãe, ela tinha uma entidade. Minha mãe é falecida já. Mas minha mãe trabalhava com uma entidade que era uma cigana. E a cigana, ela ela trazia casal de volta. A cigana fazia essas coisas. Entre outras coisas. E aí um dia a cigana apareceu pra mim, né? Um dia a cigana apareceu pra mim e falou que queria atender umas pessoas, né, utilizando minha parte mediúnica. E se eu topava, eu falei que sim, né, sem nenhum problema. Então aí a cigana escolheu umas pessoas pra atender. E a cigana é muito interessante. Por quê? Quando a gente fala de uma entidade, a cigana é uma entidade. Então é uma pessoa que já viveu, morreu e tem habilidades no mundo espiritual. E a cigana é um espírito muito evoluído. A nível de consciência, ela é muito evoluída. Só que o que eu achei interessante? Tinha casos que a cigana, né, a pessoa tava lá falando e eu era tipo intérprete, né? A cigana, a pessoa falava, a cigana tava espiritualmente próxima de mim, ela tava acoplada a mim. E eu escutava o que ela dizia e falava pra pessoa. Teve uma mulher lá, uma pessoa, que eu tinha certeza, se fosse eu a entidade, se fosse o Vitor fosse a entidade, eu não ajudaria no caso. Eu, Vitor. Eu não ajudaria. Ia falar, para, eu não ajudar. A cigana, imagina, eu te ajudo, e resolveu o caso da mulher. Um outro caso, que era uma outra mulher, a mulher me falando, e eu pensei, não é nem tão grave o que ela fez. A cigana falou, eu não ajudo ela. Ela pode dar,
a mulher tentava comprar a cigana, né? Ah, eu vou te dar flores. A cigana falou, não precisa de nada disso. Eu não vou atender o caso dela. Então, às vezes você não tem o seu pedido atendido porque a entidade às vezes não vai com a sua cara. Ou não é que não vai com a sua cara, né? Ou, assim, por exemplo, a cigana, ela não atende pedidos de amantes. Se é pra coisa de relacionamento com o amante, com quem tá traindo. Já percebi isso. Outras entidades, elas não estão nem aí sobre isso. Então, às vezes o seu pedido ele não é atendido porque aquela egrégora, aquela energia que você está pedindo, ela ou não tem afinidade com você, ou ela não trabalha nas coisas que você quer. E aí não atende. Não atende. Simplesmente não atende. Já aconteceu também com um daimon, que eu fiz a evocação para um cliente. Aliás, já tive 2, 3 casos que eu fiz evocações para clientes com daimons. E os daimons falaram que não ia atender a pessoa. Um daimon chamou a mulher de burra. Falou que ela era burra. O outro falou que a pessoa estava mentindo e que não ia atender. E o outro falou que, enfim, não vai. Então não é que o ritual não funcionou, simplesmente a entidade não quer fazer. Então, às vezes você tem que tentar em outra egrégora, entende? Você tem que tentar em outra coisa. Uma das padilhas que eu trabalho, por exemplo, ela dependendo do caso de amor, ela não atende. Então, também é isso. E a última coisa que também faz o seu pedido não ser atendido é porque, às vezes, você caiu em golpe. Então, às vezes você pagou alguém para fazer o seu ritual, ou você participou de algum ritual coletivo, o que quer que seja, e a pessoa não fez. Você caiu num golpe. Aí não tem como você ser atendido. Tá? Então, essas são coisas que impedem a magia, né? Pedidos mal formulados, carregos, né? Trabalhos, coisas contra. Você ser preguiçoso, não agir. A egrégora que você está pedindo não ser afinizada com o seu tipo de pedido, com a sua questão. Proteção espiritual pode fazer você não ter o seu pedido atendido. E também, às vezes, você tem que ter paciência. Às vezes a pessoa também faz um pedido e ela acha que a coisa vai acontecer em horas. Já vi rituais acontecerem em horas? Já. Semana passada teve um. Minutos. A gente acabou o ritual, a coisa que a pessoa queria aconteceu. Em minutos. Tem até depoimentos sobre isso, vocês podem ler. Minutos. Todo mundo vai ser assim? Não. E uma dica de magista. Quando vocês descobrem uma egrégora que te atende bem, estuda sobre essa egrégora, estuda sobre essa energia, se afiniza com essa energia, faça mais rituais com essa energia. Porque já existe uma afinidade, entendeu? Já existe uma conexão. Já existe uma abertura. Eu vou entrar num outro tema nosso que é destino versus magia. Eu, como astrólogo, eu não tenho como falar para vocês que eu não acredito em destino. Acredito. Todos os magos da antiguidade, eles eram também astrólogos. Você não era mago sem você estudar astrologia. Principalmente na Europa, né? A Europa e magia árabe, elas trabalham muito com constelações, com estrelas, com mapas astrológicos. Tanto você não tem lá na Bíblia, né? Os 3 reis magos, eles eram astrólogos, né? Por isso que eles conseguem prever a chegada de Jesus e fazer. Eles eram astrólogos. Então eu, como astrólogo, eu não posso falar que você não tem um destino. Você tem um destino, sim. Você tem um destino. Existem pessoas que têm um destino muito mais traçado em muitas coisas. Existem pessoas que têm pouco destino traçado. Não é que é pouco que eles vão viver pouco. Às vezes eles não têm grandes acontecimentos escritos na vida da pessoa. Mas destino existe. Quem é astrólogo e vai estudando profundamente
né, vai estudando profundamente a astrologia, a gente vê que há um destino. Então, como eu já falei para vocês, minha mãe é falecida. No meu mapa astral estava escrito que eu teria uma mãe, né, que não acompanharia fisicamente a minha trajetória de vida. Estava no meu mapa, está no meu mapa natal isso. É escrito. O período tá lá escrito. Tá lá. Isso não é uma coisa que eu escolhi. Isso já estava destinado. Existem coisas em mapas que não está destinado, é simplesmente uma tendência. Olha, você tem tendência A, você tem tendência B, você faz assim, você faz assado. Ou às vezes você está passando por um trânsito astrológico, que é um trânsito que a sua vida ela vai estar focalizada em dinheiro, mas você quer fazer um ritual para amor. Aquele ritual para amor, ele não é que ele não vai funcionar, mas ele não está no melhor trânsito, na melhor fluidez para acontecer para você. Então eu acredito em destino. Algumas coisas na magia você consegue mudar a maneira que esse destino se manifesta. Você não altera o destino, você altera como ele se manifesta. Então vamos supor que em um mapa astrológico de uma pessoa, de uma situação, o destino dela é que ela vai ter um acidente em janeiro de 2023. Estava escrito que ela teria um acidente em janeiro de destino. Estava escrito. A magia pode fazer com que esse acidente seja menor, de que esse acidente ele aconteça de uma maneira onde tem uma ajuda depois. Ela pode minimizar. Pode minimizar. Agora, ela vai conseguir anular completamente aquilo? Não. Então imaginem que o mapa astrológico é como se ele já fala quais ingredientes você tem para o seu bolo. Imagina que o seu destino é ser um bolo de cenoura. Você nasceu para ser um bolo de cenoura. E aí você descobriu isso. Só que você não quer ser um bolo de cenoura, você quer ser um bolo de chocolate. A magia ela pode criar uma calda de chocolate para você. Você vai continuar sendo um bolo de cenoura, mas você também vai ter o chocolate. Quando a gente fala em magias que elas vão mexer em aspectos da manifestação do destino, elas requerem tempo, elas requerem força, e não é qualquer magia que mexe com isso. Não é. E geralmente elas precisam ser alimentadas, essas magias. Você tem que ficar refazendo. Porque não é o seu caminho. Agora, como que eu vou saber se uma coisa está no meu destino ou não? Você vai ter que ver no mapa, você vai ter que vir em Búzios, você vai ter que vir em alguma coisa para saber se aquilo está no seu destino ou não. Tá? Por isso que, vamos supor, muitas vezes, em trabalhos amorosos, uma pessoa não tem destino com a outra. Nenhum. E aí vamos supor, você quer, de novo, o Jurandir. Só que o Jurandir, lá no mapa dele, tá escrito que o Jurandir vai casar com uma outra pessoa que não é você. Mas você quer o Jurandir. Você quer ele. O que a magia ela vai fazer? Ela pode estender o tempo de vocês juntos. Mas ela não vai tirar, entende? A outra coisa lá do Jurandir. Ou você pode virar amante do Jurandir. Você vai ter ele, mas ele vai estar com outra pessoa. Então, basicamente é isso. A magia, ela interage com o destino. A magia pode alterar a maneira que o destino se manifesta, mas você não altera a substância do destino. Nem tudo é destinado na sua vida. Nem tudo é destinado na sua vida. Quanto mais notável você for na sua trajetória, mais destino você vai ter escrito. Quanto mais famosa é uma pessoa, que você vê ela famosa e você vê ela, uma pessoa com muito poder e com isso, com aquilo, ela tem mais destino traçado. Outras pessoas têm menos. Então, destino é isso. Mas dá pra você, nesses espaços, fazer magia pra mudar a manifestação, pra melhorar a manifestação. Tá? E também, gente, entender que certas coisas você não vai ter nessa vida. Você acha que você vai ter tudo? Não vai. Então a gente tem que ir pro mundo real.
Muitas coisas você não banca ter. E aí entra o autoconhecimento. Aí entra você tomar cuidado com o seu pedido. Porque, às vezes, algo que você quer muito, você não banca. Você quer ter um homem, você deseja ter um homem que você sabe que ele é infiel. Você sabe que ele é infiel. Ele sempre te traiu, mas você quer ele. Aí você faz uma magia pra ter essa pessoa. A magia não vai mudar quem é essa pessoa. Ele vai continuar te traindo. Você vai bancar viver uma vida assim? Não banca. Não banca. Então, às vezes, você não vai ter. Mas uma vida com magia bem aplicada e com bons estudos e com conhecimento, ela é muito mais interessante do que sem. Só que você tem que estar disposto a viver as mudanças, disposto a viver os riscos e disposto a evoluir. Magias bem feitas, elas vão fazer você evoluir. Sempre, sempre. Entende? Elas vão mexer, elas vão fazer você evoluir, elas vão mudar a sua vida. Só que você tem que entender que é uma construção. O império não se constrói de uma hora para outra. Muitas vezes, a coisa que você quer, você vai ter que criar uma estratégia magística para aquilo, para você ter. Tem clientes meus que eles estão trabalhando 2 anos no tema, 1 ano e meio. Estão conseguindo, mas é uma construção. É uma construção. Uma coisa que me mandaram, né, perguntando bastante, foi sobre pactos, né? Eu quero ainda fazer uma live só sobre isso para vocês, porque é um tema onde há muita mistificação, né? Pactos. Mas eu sempre falo isso. Não achem que pacto qualquer entidade quer fazer. Tipo, esse espírito que eu falei para vocês que chamou a minha cliente de burra, se ela fosse querer, eu quero me dedicar a você, ele não ia aceitar ela, não. Ele ia falar que ela, imagina, não quer, né? Então, mesmo para certas coisas, você tem que ter uma afinidade, você tem que ter uma troca, não é assim, né? Não é, o pessoal fala, né? Tem aquelas lendas, a pessoa entregou a alma para o diabo. E aí, ela teve as riquezas. Não é assim, não. Se fosse assim, não teria pobre. Você acha que uma pessoa passando fome, se aparecesse uma sombra lá e falasse para ela, olha, me dá aí sua alma que eu te dou um prato de comida, ela não aceitava? As pessoas vendem voto por um prato de comida. Você acha que as pessoas, em uma situação difícil, numa dor difícil, elas não aceitariam qualquer coisa que pudesse dar riquezas e mudar a vida delas? Não é assim, não. Não é assim, não. Tá? Fulano de tal. Não, não é assim. Não é assim. E tem coisas que foram, enfim, espiritualmente, existe, né? Mas esse é um tema que a gente tem que conversar com calma. Tá? Tem pactos, já falei isso na outra live, implícitos, explícitos, as entidades, enfim. Então, acho que hoje eu cobri todos os temas que eu queria falar para vocês, né? Se vocês quiserem escrever dúvidas aí, eu vou subir agora subir aqui a conversa para ver o que vocês mandaram. Mas se vocês quiserem mandando dúvidas enquanto isso, tá? A Tarô tá falando que na revolução dela já falava que ela estuda magia. Ela colocou, a magia tem que ter muita consciência mesmo, até para rejeitar um trabalho solicitado. Exatamente. As pessoas ficam bravas ainda. Vocês falando que estão gostando. A Catilcia colocou, então o ideal é, antes de fazer qualquer magia, fazer uma consulta. Não é que assim, quando você pensa em magias mais complexas ou que você quer resultados mais consistentes, é sempre bom, sim, um oráculo, tá? Um oráculo que vai te falar se você precisa fazer uma limpeza, se você precisa tomar um floral, se você precisa se afastar de alguém. Então, um oráculo é sempre bom, mas nada impede de vocês, por exemplo, os rituais coletivos são rituais
onde, de novo, a gente sempre busca o que está mais disponível para as pessoas, né? Está mais aberto. A limpeza é quase uma abertura de caminhos. São rituais um pouquinho diferentes. A limpeza espiritual, ela pode tirar bloqueios do seu caminho e com isso o seu caminho estar aberto. Mas é um pouquinho diferente ritual de limpeza espiritual para ritual de abertura de caminhos, tá? Mas às vezes dá para fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Deixa eu ver o que mais vocês mandaram aqui. Porque alguns trabalhos espirituais não dão certo. Já falei na live. Aí você pega a parte depois que eu falo disso, tá? Entidades recusam magia de cura de doenças? Sim. Sim, né? É um tema, né? Magia de cura é uma magia que, dependendo do estado que você faz, às vezes a magia pode acelerar uma morte. Quando você pega uma pessoa que está em estado terminal, ou a pessoa está num estado muito mal, e aí ela vai fazer, às vezes, um ritual de magia de cura, às vezes a cura é a morte. Né? Às vezes a cura é a morte. Então, tem que sempre tomar atenção. Então, mas sim, né? Entidades podem recusar a magia de cura. Podem, né? Trabalhos de amarração, um dia acaba? Depende do trabalho, né? Depende do trabalho. Tem amarrações que eu já vi durarem muito tempo, amarrações acabarem rápido. Depende, tá? Quando você decidiu trabalhar com a espiritualidade? Então, eu atendo desde os 12 anos de idade, né? Minha mãe já atendia. Então, foi a partir dessa época que eu comecei. Tem muitos sonhos e a maioria acontece, ou são coisas que eu vou viver. É um nível de evidência, tá? Magia e cura de doença física. Uma coisa que eu gosto sempre de falar é que magia ela não vai substituir os tratamentos médicos, né? Às vezes eu vejo pessoal com problemas físicos querendo tratar com magia. Não existe, né? Agora, a magia ela pode ajudar, sim, a fazer você lidar com a doença de maneira diferente, ou colocar você no tratamento certo, ou fazer com que você encontre as questões, né? Então, nesse sentido, sim. E também entra isso, né? De novo, você vai fazer uma magia de cura. Se, por exemplo, você adoeceu por conta de uma relação, às vezes ela vai mexer nessa relação, né? Que te fez mal. Tem que ver o que te adoeceu. Se foi uma situação, se foi uma coisa física, né? E às vezes o que acontece também é que muitas doenças elas estão no destino da pessoa. Muitas doenças elas já estão lá no destino. Então a magia às vezes vai conseguir minimizar isso, ela não vai conseguir reverter completamente. Já fiz trabalhos para conseguir o emprego que tanto quero e até hoje não obtive resultados. Nesse caso, devo entender que não é para insistir? Depende. Né? De novo, tem que ver, por exemplo, é um concurso, eu não estou estudando, mas estou fazendo um ritual, não vai obter, né? Agora não, estou me esforçando, estou me dedicando, estou fazendo e não consigo aquilo. Então, de novo, pode ser um bloqueio na sua parte financeira ou profissional, que aí você precisa ver se é isso e fazer talvez uma limpeza nos caminhos profissionais. Ou às vezes também não é pra você, né? É uma outra coisa que pode ser que às vezes não é pra você. Ou você não pediu pra egrégora ainda que vai te atender nesse sentido, tá? O peixe morre pela boca, tipo comida com magia? Eu não entendi. Não entendi, não. Eu não falei pra vocês do ritual de prosperidade, né? Eu vou falando sobre isso agora, enquanto vocês mandam as perguntas. Nessa quinta eu vou fazer o ritual com Nitika. Nitika é um gênio. Os gênios na magia, eles são um tema que os ocultistas eles têm opiniões diferentes. Algumas pessoas veem os gênios como seres como deidades, ou seres que estariam abaixo um pouco das divindades. Então você teria as divindades e ali os gênios eles estariam abaixo das divindades. Então, por exemplo, os antigos, eles viam muito que existe uma consciência que cuida das pedras preciosas. Existe uma consciência que cuida do ouro.
Então, eles foram catalogando isso, entrando em estados de recepção espiritual e se chegaram a alguns gênios, né? O Nitika, ele é um gênio que ele é descrito por Apolônio de Tiana, que era um grande estudioso e um grande mago, e ele coloca isso no livro dele. E faz ali os estudos e as considerações do que ele chegou sobre esse gênio. Aí seria quase uma entidade. Alguns ocultistas, que para mim faz mais sentido, eles enxergam os gênios como a união de outras deidades. Então, imagina assim, que vários magos ou ocultistas, eles foram durante muitos anos descobrindo que se você faz uma evocação, exemplo, de um deus de riqueza, com um deus de abertura de caminho, isso cria uma terceira energia. Isso cria uma terceira frequência. Então, eu vejo mais que quando eu trabalho com Nitika, e já faço isso há um tempo, eu percebo muito mais que é como se fosse uma sintetização de três deidades, que atributos dessas deidades elas estão unidas em Nitika. Tá? Então, eu percebo que é um gênio que ele trabalha muito bem. Ele traz uma energia de otimismo, de sorte, de presentes, de oportunidades. Mas eu percebo que ele não lida muito bem quando a pessoa está muito carregada. Muito carregada, tá cheia de trabalho, tá cheia de coisa. Eu percebo que aquela energia ela fica orbitando ali. Ela tem um pouco de dificuldade de entrar. Mas para quem minimamente está bem, Nitika geralmente dá respostas muito rápidas. Né? E principalmente nessas coincidências. Às vezes ela traz essas coincidências. Eu lembro que quando eu comecei a mexer com Nitika, por exemplo, eu comecei a ganhar muito presente. Muito presente. Assim, eu ia num lugar, por exemplo, eu ia num restaurante, hoje a gente vai dar, não sei o quê. Então eu percebo que ele entra nessa coisa das regalias, vamos colocar. Então é um espírito muito legal. E é um espírito que ele te dá aquelas ideias de você falar assim, nossa, se eu fizer isso vai ser bom pra mim, se eu for em tal lugar vai ser legal, eu vou encontrar alguém legal. Ele traz esse estímulo, esse frescor mental. Então, quem quiser fazer, né, fazendo o meu merchan aqui, vai ser essa quinta, é um ritual coletivo, qualquer pessoa pode participar. E vocês podem se inscrever no link da bio ou mandar direct, que amanhã a gente manda as informações para vocês se inscreverem, tá? É um ritual que a gente vai fazer e vai ser ótimo. Aí tem um formulário, vocês agora já sabem que tem que preencher o formulário bem bonitinho, bem formulado, né? E agora, em Nitika, eu só não vejo que é um gênio que ele consegue atuar muito em pessoas que têm as finanças muito travadas. Por exemplo, a pessoa não trabalha, ela vive como fala, do dinheiro de outra pessoa e quer ali ter um retorno. Ele tem pouco onde atuar, tá? Mas mesmo assim ele pode trazer ideias, ele pode trazer frescura, ele pode trazer inspiração para novas coisas, tá? O contato para consulta tá no link da bio, ou você me manda um direct, que aí depois eu te passo o contato direto, tá? Deixa eu ver mais aqui que vocês colocaram. Após a amarração, é o normal consulente se sentir ansioso em determinados horários, saudades e dor? Não tem a ver com a amarração. A amarração ela não vai deixar você ansiosa, né? A ansiedade ela já existe porque... esse tema é tão delicado de falar, porque assim... A maioria dos golpes que vocês caem é por amarração, né? Amarração. A maioria. Se você deu a sorte de cair com alguém muito sério, uma pessoa que realmente fez o ritual enfim, e vai te orientar sobre isso, a ansiedade, a saudade, a dor é sua, não é da pessoa. O que o ritual pode fazer, às vezes, é intensificar esses sentimentos em você. A amarração ela pode intensificar isso. Mas é sua, não tem a ver, tá? E dos horários específicos vai ser da sua rotina, né? Então, se você, por exemplo, fica mais ociosa à noite, é uma tendência normal você sentir mais saudade à noite e tudo, tá? Como sabemos qual a nossa melhor entidade? Oráculo ou um vidente, ou você testando, né? Qual te atende melhor. Pode qualquer pessoa, pode fazer ritual, depende, né? Esse ritual de Nitika agora qualquer pessoa pode fazer, tá?
Para fazer esse trabalho com Nitika, pode fazer pedido, a entidade vai te colocar no caminho da prosperidade. Não, tem que fazer pedido. Né? Tem que fazer pedido. Sempre que você faz o ritual coletivo, tem os pedidos, né? Quando você coloca, quando você participa, aquela energia ela já começa a atuar. Então, ela não vai atuar só no seu pedido. Né? Por exemplo, você pode receber as regalias, os presentes, as coisas boas que Nitika geralmente representa, mesmo sem você ter pedido por isso. Mas o foco principal é através do seu pedido, tá? Isso que vai dar direção para sua magia. Vocês têm mais alguma pergunta? Senão a gente vai encerrar a live aí, me falem. Escrevam aí se vocês têm. Você tem algum arcanjo preferido que gosta mais de trabalhar na magia angelical? Então, eu adoro magia angelical, mas magia angelical é uma magia muito... Assim, por exemplo, eu adoro, falar pra vocês, eu gosto de alta magia. Então, na alta magia, a gente trabalha muito com daimon, com deuses, com anjos, com... né? A gente trabalha muito com seres. E parte da magia, da alta magia, geralmente a gente faz as evocações que envolvem arcanjos. Então, eu gosto muito de fazer magia angelical. É uma magia forte, mas é uma magia que eu percebo que muitas vezes depende muito do pedido que você vai fazer. Sabe, alguns pedidos eu acho que fica fora da esfera ali. Ou não vai no caminho que a pessoa quer. Mas eu adoro. E qual arcanjo que eu gosto mais? Eu gosto do Raziel, arcanjo Raziel. Adoro. Tzapkiel também e Gabriel. São os que mais eu trabalho na parte angelical, tá? Raziel, Tzapkiel e Gabriel. Para esse ritual, mesmo com a trava financeira por causa de alguma demanda enviada não funciona, às vezes vai funcionar, mas pensa que vai ter mais obstáculos para essa magia funcionar. Entende? Ela vai ter mais obstáculos. Às vezes, se você está com muita trava e não tem condições de fazer uma limpeza individual, você pode participar da firmeza do seu tranca-rua, que vai trabalhando a proteção, tá? Pode acender vela dentro de casa? Pode, depende da sua intenção, né? Para quem você está acendendo, como você está acendendo. Aí você tem que pensar se você quer aquela energia dentro da sua vida, né? Aí se você quiser, você acende dentro de casa. Vocês estão agradecendo. Tem tempo para saber se o pedido foi atendido? Nitika, geralmente ele dá algum sinal em 28 dias. Algum sinal, não necessariamente que você vai, né, ter o seu pedido atendido. Mas algum sinal, um sonho, uma movimentação, uma coisa começa a acontecer, uma sorte, em 28 dias, tá? Mais alguma perguntinha? Obrigado aí para vocês que estão agradecendo. Vicky, boa pergunta, Si. Quem participou do ritual de tranca-rua pode participar desse agora? Pode participar, tá? Por quê? Primeiro que são linhas diferentes de magia, né? O seu tranca-rua a gente considera como baixa magia, e é um trabalho muito de equilíbrio. Então, sempre vai trazendo equilíbrio. Né? A questão do seu tranca-rua, ele vai ajudando diariamente. A falange dele vão acessando as pessoas diariamente e vão trazendo equilíbrio, vão ajudando a proteger, mas é uma coisa muito contínua, né? Por isso que tem tempos maiores lá que vocês fazem. Já esse de Nitika, ele é um trabalho de alta magia, então ele trabalha em outra esfera e não tem problema, tá? Você pode fazer sim, até um pode complementar o outro. Existe algum impedimento ou problema em trabalhar com daimons e anjos? Não, nenhum. Até nos próprios trabalhos de daimons, né, mais tradicionais, né, nós temos muitas vertentes de trabalhos com daimons, né? Você tem a luciferiana, você tem a salomônica, você tem a magia cerimonial, enfim, depende muito do magista também. Mas não há um problema e aí essas tradições mais antigas, elas sempre começam o trabalho dos daimons fazendo trabalho com os anjos, tá? Ou com os arcanjos. Aí depois entra a parte dos daimons.
Em linhas que são mais modernas ou luciferianas, aí já não tem a parte dos anjos, tá? Esse ritual, será que adiantaria pra mim? Não sei. Não sei. Tem que sentir, sente, né? As magias ciganas são muito fortes, são. Mas é isso, assim, tá? Quando vocês perguntam isso pra mim, se vai adiantar pra vocês, esse é o ponto, assim, a magia, ela é uma parte da questão, entende? É isso que vocês têm que pensar, assim, essa energia, né, do que eu expliquei de Netica, ela pode me ajudar no meu objetivo, né, uma energia de inspiração, de regalias, de conexão, de boa sorte, de presentes. Se isso ajudar no seu pedido, provavelmente é positivo que você faça. Mas você precisa entender que é uma estratégia para isso, entende? Não, a magia, ela é parte do seu resultado, ela não é o resultado total, tá? Então acho que é isso, acho que a gente conseguiu cobrir aqui bastante temas, né? Acho que daqui uns 10 dias eu faço uma outra live com vocês. E fora isso, caso tenha ficado alguma dúvida, queiram alguma questão, queiram conversar sobre limpeza e etc., vocês ficam à vontade para me chamar. E vocês sabem que eu sou sincero, se vocês não precisarem de nada, eu também vou falar, não precisa de nada, vai fazer outra coisa, tá bom? Então é isso, obrigado a todos pela presença e a gente vai se falando. Até mais, beijo.